Bom, galera, seja bem-vindo ao canal Tio Nióbio, mais uma vez. E quero hoje cumprir, né, vamos dizer assim, a promessa que eu fiz, que era de desenvolver mais sobre o estudo do subconsciente. E hoje eu quero falar do primeiro tema do livro, que eu já, até para vários amigos já falei, olha, esse livro realmente é espetacular, realmente pode mudar a sua vida. Por que eu enfatizo tanto esse livro? As pessoas até perguntam, né? É simples. Ele te dá o equilíbrio necessário para a sua vida. Faz com que você mude um pouquinho os seus maus hábitos, os seus maus pensamentos. Então ele te dá um equilíbrio. Eu acho que ele traz outros benefícios, esse livro, que se você compreender ele, é um conjunto de benefícios. Só que em destaque eu coloco esses. A questão do equilíbrio, ele te dá um equilíbrio interessante para você continuar a viver sua vida de uma forma mais saudável, mudar seus maus hábitos, porque tem muita gente que, por exemplo, faz muito uma coisa que não gosta, né, mas continua fazendo aquilo, apesar dela odiar aquilo. E eu sei porque isso acontece, lendo tanto livro, eu consegui compreender isso, e o livro realmente dá uma visão muito interessante. O autor é José Murphy, é O Poder do Subconsciente. E eu quero falar hoje sobre a casa do tesouro que é dentro de você. Eu quero fazer um resumo, um sumário aqui de algumas ideias que devem ser lembradas na primeira parte aí. A minha intenção é terminar, fazer vários vídeos, várias séries falando desse assunto. E também para quebrar o gelo, galera, porque falando dos assuntos que eu falo aqui no vídeo, que eu assumo a responsabilidade de todas as palavras que eu falei, realmente são verídicos, até o ponto que eu estudei até hoje, não tiro uma palavra de tudo que eu disse sobre os senhores do mundo, sobre os Illuminati, desculpa. Não tiro nenhuma palavra e tenho total responsabilidade do que falei. Lógico que de vez em quando a gente erra algumas coisas, mas é natural, não é sobre não errar natural, né, das coisas. Mas vamos lá, vamos partir pro livro, né, galera. A casa do tesouro que está dentro de você. Olhe para dentro de si em busca de resposta em seu coração. Procura. Bom, galera, essa questão aqui, muita gente é uma coisa mais sentimental. Quando toca no coração, né, quando fala do coração, é uma coisa mais sentimental, uma coisa mais emotiva. Então, ele acaba, você lendo o livro, você desenvolvendo, ele acaba te dando discernimento de como você agir, de como você você descobrindo ferramentas para você ter um convívio com com uma pessoa ou várias pessoas, um convívio harmonioso. Ele te dá essas ferramentas, né? De você saber lidar com seus sentimentos e você buscar no seu subconsciente as respostas para aquilo que você procura sentimentalmente. Vamos supor, você quer encontrar uma mulher para você, então o seu subconsciente ele consegue te ajudar. Por que ele consegue te ajudar? Vou uma breve pausa. Eu tenho um caderno aqui que me ajuda bastante, me auxiliar, galera. Então vamos lá. Eu quero fazer esse vídeo, mas não quero passar, galera, de 12 minutos, por aí, tá? Tentar desenvolver um pouco rápido aqui. Então, vamos lá. Então, galera, o subconsciente, a gente só tem uma mente só, mas é duas esferas trabalhando numa mente só. O consciente ele é limitado, ele decide, ele toma decisões, ele julga, ele critica, ele analisa uma questão, só que ele é limitado. Você no máximo usa 7% dele. Quanto ao subconsciente, que é a outra parte, que eu acredito que o Criador deu de bom grado, porque realmente se encaixa quando na Bíblia você vê que não diga o santo dele em vão. É por causa disso. Por quê? Porque ele dá todas as ferramentas a gente, seres humanos, para que a gente possa usar sem que a gente esteja chamando por ele a todo momento. Então eu acredito muito nisso, nessa questão, que ele deu as ferramentas para a gente conseguir batalhar aqui para que a gente ganhasse a salvação, as ferramentas para ganhar a salvação. E essa ferramenta aqui, ela pode te ajudar a salvação. Ela pode diminuir os seus pecados, assim a gente peca, é natural
pecar, a gente não vai deixar de pecar. A gente só vai buscar uma forma de diminuir cada vez mais. Eu acredito que se você tem um controle da sua mente, um controle do seu subconsciente, ele vai te dar uma direção certa, porque o subconsciente é o seu gênio que está dentro de você. Ninguém é burro. Só existem pessoas que não conhecem o subconsciente. Ok? Então o subconsciente ele retém 90% de todo o conhecimento do mundo e todo o conhecimento necessário que você precisa, 90%. Ele controla suas funções vitais, a sua criatividade, os seus hábitos, suas crenças, emoções e sentimentos, a conexão espiritual com o Pai Eterno. Então o seu subconsciente ele tem esse peso, né, de ser a parte que, se você tiver um desenvolvimento, você tem uma conexão mais próxima com o Criador, você tem uma comunhão maior com o Criador. Então você descobrindo a força que está dentro de você, que é o seu subconsciente, ele vai te ajudar nessas questões. Intuição e sabedoria. Por exemplo, intuição. Se você desenvolver seu subconsciente, você ia sair para uma festa, aí de repente você sente um mal-estar, e vem naqueles pensamentos tipo, não vá. O seu subconsciente te avisando que para você não ir àquela festa, que não vai dar coisa certa para você, porque ele sabe tudo que vai acontecer naquela festa antes que aconteça. Então a intuição é essa, ela sabe o ponto futuro, né? Então é necessário que você descubra o seu subconsciente, você desenvolva para que você consiga aí evitar algum desastre, evitar algum acontecimento que você prejudique sua saúde, alguma coisa assim. Ok? Padrões comportamentais. Então, quando você, desde criança, que você tem um mau comportamento, aí você diz, caramba, eu não consigo mudar. As pessoas, algumas pessoas que eu conheço que têm alguns maus hábitos, não conseguem mudar. Você, conhecendo o subconsciente, você consegue moldar esses maus hábitos e converter esses maus hábitos em bons hábitos. Então, conhecer o subconsciente, conhecer essa outra parte é extremamente necessário. E a outra parte que realmente nos interessa bastante no subconsciente, que é a memória ao longo prazo. Ele consegue lembrar qualquer coisa em qualquer espaço-tempo, qualquer coisa que você necessário. Por exemplo, no nosso DNA, a ciência só conseguiu descobrir 10%. De todo o conhecimento que existe hoje, eles conseguiram descobrir 10%. Então todo o resto está ainda oculto, porque o Criador fez com que isso fosse necessário para que você mesmo buscasse dentro de si. A Bíblia enfatiza bem claro que você precisa primeiro limpar o copo que está dentro, que o exterior fica limpo. Então, se você descobrir o seu subconsciente, você desenvolver, você vai limpar dentro do copo, e aí depois você vai conseguir desenvolver a sua vida real, porque primeiro você vai resolver as suas questões espirituais, as suas questões de memória, essas coisas, limpar o copo por dentro, e depois na sua vida real, no mundo exterior, você vai conseguir resolver as coisas com muita facilidade. E é isso, galera. Então vamos partir para o livro novamente. A frase dessa deve ser lembrada na segunda, né? Eu já desenvolvi a primeira aí, que era a casa do tesouro que está dentro de você, olhe para dentro de si, na questão do coração lá. Número 1. Agora o número 2. O grande segredo possuído pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade de entrar em contato com a mente subconsciente e libertar os poderes desta. Como pode fazer o mesmo? Como poder fazer o mesmo? Bom, galera, essa parte é extremamente importante. Por que extremamente importante? Porque enquanto as pessoas querem sair para o mundo, querem viajar, os maiores intelectuais que já existiram, eles buscaram esse conhecimento dentro de si primeiro. Eles não usavam o subconsciente, porque o subconsciente ele veio depois, mas eles já usavam o subconsciente há muito tempo. Lógico que eles não sabiam, ele fazia aquilo ali de forma natural e não sabia, não tinha também nomenclaturas que rotulasse o subconsciente, era apenas uma coisa natural. E também naquela época, na antiguidade, as pessoas eram muito mais inteligentes que hoje, né? Era muito mais inteligente. Hoje as pessoas estão ficando cada vez mais burras, mas não é por acaso. É por isso que eu fiz esse canal, para que despertar as pessoas, ajudar a compreender.
eu mostrei nos outros vídeos, eu mostro o defeito da sociedade, e nesse vídeo aqui eu mostro a solução para ela. Não é só criticar, galera, a gente tem que fazer a crítica construtiva, a gente tem que buscar sempre ajudar o próximo. Eu acredito que essas informações que estão saindo aqui agora é extremamente importante para você. Então, continuando, os homens daquele tempo, eles já desenvolviam o subconsciente, eles já buscavam as respostas do mundo lá fora, dentro delas mesmas, procurando as respostas necessárias para um problema de saúde, para uma questão arqueológica. A ciência usou muito. O livro ele desenvolve, teve um cara mesmo que ele descobriu o formato de um peixe antigo através do sonho, porque ele tinha dúvida. Aí ele entrou em sono, e em sonho ele teve 2 sonhos. O primeiro dia ele sonhou, só que aí no outro dia ele não conseguiu lembrar. No outro dia ele teve a oportunidade de sonhar, acordou e escreveu todas as características do peixe. Só que nessa segunda vez, no outro dia nem precisou ele olhar, porque quando ele acordou de madrugada ele anotou, mas no outro dia ele não precisou olhar, porque ele se lembrou perfeitamente de cada traço do peixe. Então foi o subconsciente que avisou a ele. Foi essa questão, foi o subconsciente que direcionou a ele a resposta certa, ao formato do peixe perfeito da antiguidade, que foi achado os ossos, e ele não sabia o formato do peixe, algumas características que eram importantes para que você formatasse, né, o achado, né, e fazesse outras questões. Terceiro, seu subconsciente tem a resposta para todos os seus problemas. Se você sugeriu ao seu subconsciente antes de dormir que deseja acordar às 6 horas da manhã, ele acordará na hora exata. Bom, galera, é verdade. O subconsciente ele tem todas as respostas para todas as perguntas. Todas as perguntas que você fazer, ele terá. Por exemplo, eu fiz uma pergunta. Eu através desses estudos, dos vídeos que eu coloquei, eu perguntei assim várias vezes antes de dormir, né? Depois vou explicar por que eu fazia antes de dormir. Será que eu estou no caminho certo? Eu estou no caminho certo no sentido desses estudos sobre Yahushua, que é o verdadeiro nome, Yahweh, a Sevaot, que é o verdadeiro nome. Será que eu estou no caminho certo? E eu tive um sonho que eu estava no caminho certo. Será que foi por acaso? Não. Eu coloquei antes de dormir, todos os dias antes de dormir, eu colocava isso em minha mente. Então o consciente jogava essa pergunta para o subconsciente, e com o tempo o subconsciente me respondeu. Não foi nada por acaso. E tive o sonho, por isso que eu não tenho dúvida daquilo que eu estou dizendo, porque eu tive a resposta que é necessária para mim, para se manter na caminhada. Porque quando a gente começa esse estudo, algumas vezes a gente tem algumas dúvidas, realmente. A gente tem, mas quando a gente tem uma resposta como essa, que a gente está no caminho certo, e que eu tive um sonho que eu estava no caminho certo, e que muita gente ficava para trás, realmente o contexto do sonho foi a resposta perfeita que eu precisava. Houve outros acontecimentos nesse sonho, que eu depois vou deixar para contar em outros dias. Vou fazer vídeo só para falar sobre esses assuntos também, que é extremamente importante. Que o sonho ele te responde muitas vezes, não é todo sonho, tá? Mas alguns sonhos você tem que ter esse feeling, descobrir se o sonho está te respondendo as suas perguntas ou não, ok? Vamos continuar. Assim, se você dizer antes de dormir, primeiro você fazendo isso, você vai estar ensinando a sua mente como você quer que ela funcione. Por exemplo, antes de dormir, quero acordar às 5 horas da manhã. Você vai colocar isso na sua mente. Você vai ficar pensando isso antes de dormir até entrar no sono. Você vai ficar pensando isso até dormir. Assim que você tiver já um costume com isso, você vai acordar às 5 horas exatamente. Porque aí você está mostrando ao seu corpo o que você realmente quer. O seu subconsciente ele não tem poder nenhum de decidir. O que decide é o seu consciente. Então se você diz que é 5 horas que você acordar, ele vai ter que te obedecer. Não importa o que aconteça, ele te obedece. Por exemplo, se você... Vou fugir um pouco do livro aqui, tá? Vou avançar um pouco no livro e vou coisar. E depois eu volto. Se você pensa coisas ruins, vamos supor, pessoas que têm depressão. É natural que ela vai ter depressão, sabe por quê? Porque ela só tem pensamentos destrutivos. É claro que ela vai ter. É claro que ela vai ter distúrbios mentais.
Se você pensar, porque você é o que você pensa. Se você pensa coisas boas, você será um ser bom. Você terá um bom tesouro no seu coração. Você vai ter uma mente livre, uma mente tranquila, com pensamentos bons, pensamentos construtivos. E se você faz o inverso, você vai estar se autodestruindo. Você vai ser roubado por dúvidas. Você vai assinar cheques em brancos. Você vai acreditar que é algo que não é verdadeiro. Porque o que acontece? Se você pensa pensamentos mal, o seu subconsciente ele trata tudo como verdadeiro. Tudo. Se você pensa, por exemplo que uma tal pessoa é normal falecer, é normal morrer, vamos supor. A gente sabe que é normal, mas eu vou lhe explicar depois porque não é normal. Se a pessoa ficar pensando isso, o subconsciente vai achar que é natural aquilo, como está implantado em toda a sociedade. Só que muita gente esquece que Jesus, vou chamar Jesus, quando passou na Terra, ele ressuscitou Lázaro, velho. Será que as pessoas esquecem isso? Hoje é extremamente difícil porque as pessoas só pensam que é normal falecer. Só que se elas pensarem o inverso, poderia acontecer vários milagres, várias coisas que para o homem era impossível, só que tudo depende dos seus pensamentos. É isso que eu quero chegar. Se uma pessoa X diz que vai morrer, que quer morrer, claro que ela vai morrer. Vai chegar um dia que o subconsciente vai desligar o corpo dela, ou vai arrumar uma forma de que ela morra. Vamos supor, nesse livro tem um caso que a filha tem um problema incurável de saúde, só que aí ele repetia todos os dias, todo dia, que dava o braço direito dele se a filha dele ficasse curada. Foi passando, ele sempre, todos os dias repetia isso, todos os dias, todas as semanas, e assim foi dizendo. Chegou um dia que o carro bateu em outro, e ele perdeu o braço, e naquela mesma hora a filha ficou curada. Você pode procurar aí na internet. E nunca mais ela teve isso. E ele perdeu o braço. Assim, ela poderia ter sido curada sem que ele perdesse o braço. Se ele tivesse dito que acreditava que ela poderia ficar curada, ia ser uma pessoa saudável, uma pessoa perfeita, isso ia acontecer porque tudo era o pensamento dele. Ele que doutrinou mal seus pensamentos. Só que na mente dele vai associar que valeu a pena. Mas se ele tivesse só pensamentos bons, ia só acontecer a coisa positiva. Porque, como eu já disse, o seu subconsciente ele não tem poder de definir nada. Ele é uma terra onde você planta qualquer tipo de semente, boas ou más, elas dão fruto, ela cresce. Ela não está ali para decidir. Então ela aceita qualquer tipo de semente. Se você planta sementes boas e pensamentos bons, você vai ser uma boa pessoa, você vai ter pensamentos bons. Mas se você tiver pensamentos ruins, você vai gerar uma árvore ruim, você vai ser uma pessoa negativa, vamos dizer assim. Ok? Vamos passar para a quarta, galera. Sua mente consciente é a construtora do seu corpo e pode, portanto, curá-lo. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita, e o seu subconsciente, sendo seu servo fiel, lhe obedecerá. Bom, galera, esse é o ponto principal desse livro que eu gosto. Vamos ler repetidamente para que os pessoas não entendam mal. Sua mente subconsciente é a construtora do seu corpo e pode, portanto, curá-lo. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita, e seu subconsciente, sendo seu servo fiel, lhe obedecerá. O seu subconsciente, ele é o seu consciente. Que eu estou pensando agora, que eu estou falando agora, ele é o patrão e o subconsciente é o servo. Ele é o servo perfeito, vamos dizer assim. Deixa eu meditar aqui, galera, que eu gosto desses assuntos. Então, se você... Depois eu vou dar um testemunho meu pessoal sobre uma cura que eu tive, tá? Ok? Então depois a gente fala sobre isso. Então, se você, por exemplo, se você é um cara que está doente, aí você, antes de dormir todas as noites, você diz que vai ficar saudável, que você acredita, que você vai dizer assim, vou ensinar: a inteligência infinita que é dentro do meu subconsciente, que o Pai Eterno me deu, vai me curar dessa doença. Se você repetir isso todos os dias antes de dormir e todos os dias antes de acordar, eu tenho certeza absoluta que você ficará curado. Porque o seu subconsciente, ele não decide nada. Então é o seu subconsciente que decide. E ele te obedecerá.
foi o seu subconsciente que moldou todo o seu corpo, a mando do Criador, claro, sempre ao prisma do Criador, sempre o Criador que gerou tudo isso de bom que o subconsciente traz. Então, ele criou todo o seu corpo. Então, se você tiver algum problema na perna, uma ferida, ele vai diretamente naquela parte e cura, ok? E vamos para a quinta parte, galera. O quinto questionamento que o livro faz, né? Porque ele fala, né? Ele faz o natural, depois ele faz um resumo de alguns pontos importantes. O livro faz isso até para que você compreenda com mais facilidade aquilo que está sendo passado, ok? Vamos à quinta. Cada pensamento é uma causa e cada condicionamento é um efeito. Por exemplo, cada pensamento gera uma reação. Se você tem pensamentos bons, vai vir coisas boas para sua vida. Mas se você pensa coisas má, vai acontecer coisas más para sua vida. É isso que aqui quer dizer. Cada pensamento é um efeito. Cada ação gera uma reação. Vamos continuar. Se você deseja escrever um livro ou uma peça maravilhosa ou falar melhor em público, transmita a ideia com amor e sensibilidade à sua mente. Seu subconsciente lhe responderá de acordo. Você é como um capitão no comando do navio. Ele deve dar as ordens certas, da mesma forma que você deve dar as ordens certas, pensamentos e imagens ao seu subconsciente, que controla e governa todas as suas experiências. Nunca use palavra não posso ter ou não posso fazer. Somente que o subconsciente toma as palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha dinheiro ou alguma coisa. Bom, galera, esse ponto eu quero falar esse ponto com muito entusiasmo. Por quê? O seu subconsciente é o patrão, como eu disse, ele é como o capitão no navio. E o subconsciente é como os marujos, é como os caras que trabalham na casa de máquina. É o cara que manuseia lá e que dá as ferramentas, todas as ferramentas para o capitão dirigir bem o barco e ter um sucesso. Então, o capitão, que é o consciente, ele é extremamente importante. Se ele se o patrão mandar ideias erradas para os seus funcionários, o seu funcionário não vai fazer a coisa certa. Ele vai fazer coisas erradas. Porque o patrão e o capitão é o que manda. Então, uma coisa que eu quero lembrar vocês aqui é que nunca diga que não pode ter algo ou alguma coisa. Nunca diga isso na sua vida. Não posso ter. Por quê? Se você diz isso, o seu subconsciente compreende e vai fazer de tudo para que você não esteja. Um exemplo. Se você diz que nunca vai ter uma moto, ou um carro, ou uma mulher bonita, ou qualquer outra coisa que você imagine, se você diz que não vai ter, você não vai ter. Por quê? O seu subconsciente ele não sabe definir o que é certo e o que é errado. Tudo para ele é verdadeiro, no caso. Então ele vai acreditar e ele vai fazer com que você, por exemplo, o fato de você não gostar de moto é bom. E ele vai fazer de tudo para você não ter aquela moto. Só quando você mudar os padrões de pensamento, aí você vai ter aquela moto. Você precisa sempre pensar positivamente. É por isso que o equilíbrio ele vem a partir desse momento, que você pense coisas boas. Você é o que você pensa. É bom finalizar dessa forma. Bom, galera, esses foram os cinco pontos. Extremamente importante que o livro traz assim na primeira parte, a casa do tesouro que há dentro de você. E eu espero trazer mais informações, trazer as outras partes desse livro aqui para vocês, se vocês assistam aí e possam mostrar para os seus amigos. Eu só quero espalhar que esse livro, a qualidade desse livro. Eu acho que o importante é isso. Se você pegar assistir novamente, você vai se interessar por esse livro, porque realmente é um livro espetacular. É autoconhecimento. Você se autoconhecendo. E lá para semana que vem, se Deus quiser, eu vou colocar mais vídeo aí falando sobre esse assunto. Eu estou estudando, já é a terceira vez que eu leio esse livro, então estou analisando cada vez mais esse livro para que a gente possa adquirir um conhecimento maior, para que a gente possa nos ajudar. Desculpa. Valeu, galera, forte abraço. Aqui é o canal Niobe, mandando forte abraço para todos os inscritos e sempre tamo junto.